Então, pessoal, o que seria, na verdade, uma solução tampão? Nada mais é do que um ácido fraco e o seu sal conjugado. Ou seja, por exemplo, a gente pega o exemplo clássico, que é o ácido acético, né? De fórmula. Vou escrever aqui. CH3COOH. Esse é o ácido acético, ele é um ácido fraco. E a gente tem, como eu vou conseguir diferenciar, né? Um ácido fraco, por exemplo, de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, o ácido acético, quando ele se dissocia, ou seja, quando eu pego o ácido acético e coloco ele numa solução aquosa, ele se dissocia no seu íon, mais H+. E ele se dissocia fracamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer continuar na forma de ácido acético. Então, a minha setinha, ela vai estar sempre em dois sentidos. Tanto no sentido da dissociação, ou seja, de liberar esse ácido, esse hidrogênio para o meio, quanto para retornar na forma molecular dele, ok? Já os ácidos são chamados de ácidos fortes, como o ácido clorídrico, ele não tem isso. Ele rapidamente se dissocia em solução para os seus íons, que é o íon cloreto e o íon H+. Ou seja, um ácido forte, quando está em uma solução aquosa, ele vai contribuir muito para a quantidade de íon H+ naquele meio. Por quê? Rapidamente ele se dissocia no seu íon H+, e esse íon H+, vai modificar o pH do meio. Como que vai modificar o pH do meio? A gente precisa lembrar que pH é igual a menos log da concentração de H+. Ou seja, quanto maior a quantidade de H+, menor o valor de pH. São grandezas inversamente proporcionais por conta do log, né, do logaritmo. Então, quanto maior a concentração de H+, menor o valor de pH, ou seja, mais ácido é o meio. Bom, e daí, professora? O que isso tem a ver com a minha vida? Olha, o nosso organismo, ele precisa ter um controle muito fino nos valores de pH dos meios. E a gente não tem um valor de pH uniforme em todo o organismo. Então, cada região do organismo, ou melhor, cada compartimento do organismo vai ter um pH ideal. Então, por exemplo, quando eu pego o sangue, então, o sangue, ele vai ter um pH ótimo, que é mais ou menos 7,34, variando ali. Quando eu vou olhar dentro da célula, ou seja, meio intracelular, eu vou ter um outro valor de pH. Quando eu olho a urina, tem outro valor de pH. Se eu pegar, por exemplo, o trato gastrointestinal, o estômago é o nosso órgão que tem o pH menor do corpo humano. O pH do estômago varia entre 1 e 2, mais ou menos. Já o intestino, cada uma das porções, intestino delgado tem um valor, duodeno, do intestino delgado, cada porção, então duodeno, jejum, ilho, vão ter um valor de pH diferenciado. O comum, ou melhor, eu posso agrupar todo, né, o intestino e dizer que o valor de pH do intestino é mais que 8. Ou seja, o intestino tem pH básico, ok? Como que o corpo vai conseguir manter cada uma dessas regiões com valores de pH diferente? Porque em cada uma dessas regiões eu vou ter um tampão diferente para controlar essa variação de pH. O que o tampão vai fazer? O que esse ácido acético, agindo como um tampão, ele vai conseguir fazer? Bom, vocês estão vendo que aqui o ácido acético, ele está com uma setinha dupla, indo e vindo, e eu falei com vocês que essa setinha dupla, ela tinha a ver com o equilíbrio, ou seja, ele se dissocia de ácido para o seu íon, né, que é o acetato, CH3COO-, mas ele não quer muito fazer isso. Então, ele fica indo e vindo, indo e vindo. E em solução, isso é interessante, por quê? Porque ele vai conseguir controlar a variação de pH do meio.
toda solução tampão que existe, ela vai ter uma faixa onde ela é tampão, ou seja, um valor de pH mínimo e um valor de pH máximo, aonde ele vai ser capaz, dentro dessa faixa, de controlar o pH daquele local, ok? Então, sempre vou ter um valor mínimo e um valor máximo, tá? Como que eles vão fazer esse controle? Através da capacidade que ele tem de receber prótons. Quem são os prótons? H-, ou de perder esses prótons para o meio. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no meio mais básico, a base ela vai ser rica em quê? Em OH-, certo? Então, sempre que eu tiver um meio rico em base, essa base vai reagir com o meu ácido e vai formar o quê? H2O. E essa água sai no meio, certo? Então, sempre que eu adicionar base no meio onde eu tenho um tampão, eu perco H+, e o meu tampão vai precisar deslocar a sua equação para a direita. Ou seja, ele vai precisar se dissociar mais. Para quê, gente? Para compensar. Ou seja, eu preciso manter o meu equilíbrio. A ideia do tampão é sempre equilíbrio. Então, se eu tiro um pouquinho mais de H+, eu vou dissociar mais para equilibrar novamente. Mas se, pelo contrário, se eu incluo H+ na minha solução, ou seja, se eu adiciono mais ácido aqui no meio, o que eu vou precisar fazer? Deslocar no sentido contrário, para então, novamente, manter o equilíbrio. Então, o tampão vai ser uma solução capaz de manter o equilíbrio do nosso organismo, ou seja, impedir grandes variações de pH, beleza? Então, isso que é o tampão. Para isso que o tampão serve, tá joia? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo o seguinte: vocês acreditam mesmo que se existisse algum alimento que fosse capaz de alterar o pH do nosso organismo, nós já teríamos morrido se existisse isso. Por quê? Pensa, Coca-Cola, ou não posso falar, né? Refrigerantes de cola, frutas, alimentos, medicamentos. A gente ingere várias coisas que são ácidas ou são básicas. E essas coisas, elas poderiam alterar o pH do nosso sangue, alterar o pH do nosso trato gastrointestinal, e isso levaria o homem à morte. Então, isso não existe. Gente, parem de divulgar essas fake news na internet, beleza? Então, próximo vídeo eu vou explicar melhor como funciona esse equilíbrio, ok? Até mais!